Bom, a minha trajetória na hipnoterapia começou há mais ou menos há uns 8 anos atrás, quando eu descobri que o meu professor de faculdade, ele era hipnoterapeuta também. E para Que quem não legal. sabe, eu sou cientista da computação de formação universitária. E foi justamente essa formação que me abriu as portas para a hipnoterapia. Mas para entender como que eu cheguei aí, eu preciso voltar um pouquinho antes. Porque para quem me vê aqui num podcast falando com hipnoterapia, falando sobre criança e adulto, não imagina que lá atrás eu digo que eu já fui um analfabeto emocional, sabe, Ale? Que eu não sabia o que era um medo, o que era se sentir triste, o que era ansiedade, o que era insegurança, porque eu vim de uma família que não sabia muito o que era isso. E hoje eu não culpo mais eles, porque eu já culpei bastante. Amo minha mãe, Quem sabe? nunca, né? Quem nunca? Amo minha mãe, a minha família, sei todos os motivos hoje das programações, né? Mas eu não sabia. E achava que minha infância tinha sido muito boa, sabe? Quando você sabe que a sua infância foi perfeita, que você brincava bastante, mas chegou na adolescência e tinha algumas coisas que eu não entendia, sabe? Eu lembro a primeira vez que eu senti ansiedade, mas eu não sabia que era ansiedade ainda. Eu dormi por 16 horas seguidas. Eu cheguei em casa do estágio, eu fazia estágio na prefeitura de Olímpia e na área de TI. Cheguei em casa 4 horas da tarde, dormi e fui acordar no outro dia, sem tomar banho, sem comer. E minha mãe também não deu muita atenção para aquilo, achou que eu estava bem cansado mesmo. E eu falei, pô, isso aqui não é normal. E olha só como que as coisas são, né? Nessa época eu tinha 19 anos e chegou um dia na faculdade, teve uma semana acadêmica de um curso que eu não me lembro e teve uma palestra sobre hipnoterapia, hipnose, na verdade. Uhum. E eu, como um bom cético, cheguei e falei para meus amigos: eu quero ir nesse negócio porque eu não acredito nisso, mas se ele me provar, o palestrante me provar, eu acredito. Fomos na palestra, 1 hora de palestra explicando o que era, eu já estava maravilhado, né? Agora vamos demonstrar. Chegou, quem quer vir aqui na frente e passar pelos processos? Eu fui o primeiro a levantar a mão. Falei, eu quero. Aí foram 10 pessoas lá na frente, ele foi fazendo os exercícios de sugestionabilidade, né? Os dedos colados, a mão que sobe. Quem já O é da balão e o livro, hipnose né? já conhece bem esses exercícios. E por incrível que pareça, só eu sobrei lá na frente. Eu fui o mais sugestivo. E aí ele fez uma Olha. indução comigo, de hipnose de palco, tirou a minha voz, me deixou gago e eu me diverti muito ali. Não era porque ele tinha poder sobre mim, não, era porque eu queria e eu aceitei as sugestões. E eu E fiquei. funcionou, né? Funcionou. Eu fiquei tão maravilhado que eu falei, professor, eu quero saber mais sobre isso. Eu quero saber mais. E eu falei, você tem uma clínica, não tem? Tenho. Me deixe na clínica, deixa eu ir lá ver como que funciona. E aí ele enrolou um pouco e eu insistindo. E enquanto isso, eu descobri que na época, isso era 2015, 2016, tinha um curso gratuito de hipnose clássica no YouTube, do Alberto Delisola. Ah, E eu fiz esse curso. Entrei de cabeça. E falei, cara, isso aqui é muito legal. Anotei lá. E a minha mãe tinha um pet shop na época. E ela tinha uma funcionária. E um belo dia à tarde, minha mãe não estava no pet shop. Eu fui lá, cheguei lá, a funcionária dela estava lá. Falei, Ju, você já foi hipnotizada? Ela falou, não. Você quer ser? Ela falou, eu quero. Então eu falei, vem cá. agora. Minha primeira de todas. E eu fiz as sugestões com ela. Ela foi num estado sonambúlico. Ela entrou muito e as sugestões funcionavam muito com ela. Tanto que no primeiro durma que eu dei, ela quase caiu. Eu tive que segurar ela. Falei, funciona, funciona. E aí eu insisti com o meu professor até que ele me convidou para ir na clínica, de tanto eu insistir. Ele se dispôs de um sábado de manhã, ele me explicou o que era hipnoterapia, mas olha só como que ele sabia muito mais que eu na época. Ele chegou no meio, né? Tava quase na hora de ir embora, olhou nos meus olhos e falou assim: mas Vitor, por que você veio aqui? E eu gelei. Parece que uma parte minha já estava buscando ajuda, mas conscientemente eu não sabia ainda que eu precisava de ajuda.
A hora que ele falou, eu gelei. E aí, ele começou a fazer uma análise comigo. E aí eu descobri que o que eu sentia era ansiedade. E isso vinha pelo abandono paterno que eu tive, pela ausência do masculino na minha vida, por a minha mãe ter assumido o masculino e não ter suprido a parte afetiva. E eu falei, caramba, descobri o que eu tenho. Uhum. Porque antes eu tentei buscar respostas em muitos lugares. No centro espírita, porque a minha mãe frequentava o centro espírita. Eu achava que era de vidas passadas, que eu tinha feito algo horrível numa vida passada para passar por aquilo. Porque te juro, eu cheguei a ficar 3 dias sem comer. Porque a ansiedade, ela opera tanto no extremo, nos extremos, né? Ou Uhum. nada ou tudo. Ou uma falta de fome ou uma compulsão alimentar. E o meu era falta de fome e excesso de sono. Tem gente que tem insônia. Eu tinha excesso. Eu já tive, já fui capaz também de dormir muitas horas. Depois eu fui descobrir que eu tava ali também num quadro bem ansioso, né? Sim. Investigando nas regressões, consegui ver que eu já sentia isso desde criança, mas que não era tão forte ainda para eu dar essa importância. Eu consigo ver às vezes que eu tentava chamar atenção, tentava falar o que eu estava sentindo, mas não tinha esse retorno. E eu fui aprendendo a silenciar, a guardar essas emoções. E eu lembro muito que eu tinha muitos acessos de raiva quando eu era criança. De explosões repentinas de raiva. Porque eu aprendi a guardar muito isso, mas quando saía era tão forte que aí eu era arrogante, grosso, estúpido. E eu não tenho medo de falar isso hoje, vergonha, porque já tá superado. Hoje eu não sou mais assim. Ainda bem que eu tive a oportunidade de mudar. Uhum. Mas eu já fui assim. E tudo isso por conta da ansiedade. Voltando no professor, e ele aceitou me tratar. E como na época eu era estagiário, universitário, não tinha dinheiro pra nada, ele me tratou de graça. E foi aí o pontapé inicial que eu falei, tem coisa dentro de mim que eu não conheço. E foi onde eu comecei a estudar mais, ele me tratou. Foram 3 encontros que me destravou a ansiedade. Que Claro que teve outras camadas da cebola, né? Porque não é assim que você resolve uma vida toda. Sim. Mas eu já comecei a dormir melhor, deixei de perder a fome. A ansiedade deixou de atrapalhar a minha vida. Eu sentia ela, mas ela não me travava mais. E foi então que o sonho foi plantado na minha mente. Eu quero ajudar pessoas com ansiedade. Eu quero me tornar hipnoterapeuta, porque eu sabia que eu já tinha o dom. Eu já fiz ali e deu super certo.